Fala galera, beleza? Você está na Maré da História, o canal favorito do pensamento social brasileiro, e hoje eu vou recomendar 5 livros que podem nos ajudar a pensar o Brasil e pensar a história do Brasil. Não são necessariamente 5 livros de historiografia, mas do pensamento social brasileiro. E se você não viu, tem vídeo sobre 5 livros para se pensar historiografia de modo geral, beleza? E antes de tudo, recadinho, né? Hoje, às 7 horas da noite, quinta-feira, né, a gente vai ter um encontro, uma live sobre o Bacharel de Canané e a Guerra de Iguape, continuar nossos estudos. E se você está vendo esse vídeo gravado, vai lá nas lives, vai lá na playlist, que vai ter uma playlist sobre essas aulas que eu estou ministrando aqui no YouTube sobre o Bacharel de Canané e a Guerra de Iguape. E se você está vendo esse vídeo agora, no momento que ele foi lançado, eu espero você hoje à noite, beleza? Às 7 da noite. Gente, antes de qualquer coisa, também, senta o dedão no like, deixe seu comentário para o engajamento, que é o pagamento vital que você faz aqui para o canal. Bom, vamos lá, sem delongas. O primeiro livro que eu vou recomendar, e tem vídeo aqui sobre esse livro, e tem vídeo também sobre o Instituto de História e Geografia, mas é uma geração ali, da primeira geração talvez de pensadores sociais brasileiros, já da República, que tem um espaçamento para poder estudar o processo que a gente chama de colonial, né? O Capriciano de Abreu. Capítulos de História Colonial. Eu recomendo, quem quer pensar a história do Brasil, que pelo menos comece por aqui. Pô, se você conseguir ler o Vinhag, por exemplo, melhor ainda. Mas se não der, comece pelo Capriciano de Abreu, sobretudo esse livro, Capítulos de História Colonial, e você vai ter uma base de como que o pensamento social brasileiro foi sendo gerido, né? E se você quer entender melhor, tem vídeo no canal sobre esse livro e tem vídeo sobre o Instituto de História e Geografia e como que o pensamento historiográfico brasileiro surgiu, assim, né? Bom, esse é um livro introdutório. O segundo livro que eu vou recomendar, que também tem vídeo aqui no canal, é esse livro aqui, ó, Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, cara. Ah, mas é um livro polêmico e eu não concordo. Tudo bem, mas se você quer entender como o pensamento social brasileiro foi sendo formado, esse é outro clássico indispensável. E eu tenho certeza que se você ler esse livro, apesar das contradições e apesar dos contrastes que a obra apresenta, e as teses que você pode até discordar ou concordar, tanto faz, ele vai te apresentar conteúdos e boas reflexões sobre o processo de miscigenação do Brasil. Se você quer entender melhor e tiver dificuldade, temos vídeo aqui, capítulo por capítulo, de Casa Grande e Senzala, beleza? Então eu super recomendo que leia, independente de qualquer coisa, Casa Grande e Senzala, senão pela simples literatura, porque é lindo a forma de escrita, é gostoso, né? Como diz o próprio Gilberto Freire, fomos gostosamente se misturando. Bom, outro livro também que tem um tom um pouco mais erudito e tropical ao mesmo tempo, acho que tem muito dessa coisa da semana de 22 nele, e claro, é o pai do Chico, né? Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque, que nós também temos vídeo aqui no canal sobre esse livro, e eu acho que é fundamental para começar a entender a influência alemã aqui no pensamento social brasileiro e como que a gente foi produzindo uma coisa bem brasileira sobre o Brasil, né? Isso para mim começa propriamente dito com Gilberto Freire, mas como que a gente continuou produzindo esta literatura sociológica brasileira, e Sérgio Buarque faz isso de maneira magnífica e com uma escrita muito rica também em Raízes do Brasil, que a gente também tem vídeo aqui. Se você estiver lendo, confira capítulo por capítulo de Raízes do Brasil e Casa Grande e Senzala. O capítulo de História Colonial do Capriciano de Abreu, a gente só tem um resumo geral, beleza? Bom, outro livro que eu acho indispensável desta geração aí dos anos 30 e 40 é, sem dúvida, e eu vou ter que recomendar aqui, é Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo. Da mesma forma, em relação ao Gilberto Freire e Sérgio Buarque, não é questão de concordar ou não concordar com o pensamento desse autor, que é marxista, né? Mas é ler um momento indispensável do pensamento social brasileiro e como que o marxismo vai ganhar uma dimensão, né, vai ganhar um espaço nesse debate.
E aí temos tantos outros, né, como Florestan Fernandes e tal, mas eu recomendo que você comece por esse livro de Caio Prado Júnior. E aí você vai ter uma visão durkheimiana do Brasil, você vai ter uma visão weberiana do Brasil e uma visão marxista, né? Então, melhor ainda, você vai ter uma visão um tanto quanto historicista do Brasil, embora com elementos já do que a gente pode chamar de uma história cultural, com Capriciano de Abreu. Você vai ter Durkheim e Freud com Gilberto Freire, você vai ter Weber com Sérgio Buarque de Holanda e você vai ter Marx com Caio Prado Júnior. Então isso aqui vai te dar uma base muito interessante sobre diversas formas de se pensar o Brasil. Em relação ao Weber, até eu vou recomendar um bônus aqui, que é o Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, tá? Mas depois, em outro momento, eu comento esse livro aqui, é bônus, para quem quiser entender melhor a noção de patrimonialismo. E por fim, não posso deixar de recomendar esse livro, não posso deixar de recomendar O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, A Formação e o Sentido do Brasil. Esse aqui é um livro quase que religioso para mim, para pensar o Brasil. É lindo esse livro, a escrita é maravilhosa, a estética, as ideias. Eu sou fã, cara, do Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro. Me ajuda muito a pensar o caiçara, embora ele não fale necessariamente do caiçara aqui. Me ajuda muito a pensar as comunidades tradicionais. Me ajuda muito a pensar o Vale do Ribeira como uma espécie de micro-laboratório social do Brasil, né, cara? E a gente começa a observar isso, por exemplo, nos estudos sobre o bacharel de Canané e a formação de Canané e Iguape a partir da primeira metade do século XVI. Olha que incrível isso, cara. É incrível. E como se surgem aquilo que os cronistas jesuítas vão chamar de mamelucos, e como que isso vai formando aquilo que a gente chama dos bandeirantes, o caipira, o caiçara, e dá no que a gente tem como cultura tradicional hoje, né? Preservado. É lindo isso. E o Darcy Ribeiro, para mim, ele escreve de maneira monumental nesse livro, O Povo Brasileiro. Então, traz aqui uma relação muito grande com a antropologia, né? Mas para quem é historiador, para quem é sociólogo, para quem é da literatura, para quem é brasileiro, esse livro é fundamental. E a gente não tem vídeo ainda no canal sobre ele, mas a gente pode fazer, beleza? Então espero ter ajudado aí com algumas dicas. Se você tem mais dicas, deixa sua dica aí no comentário e espero você hoje às 7 da noite para a gente conversar sobre o Bacharel de Canané e a Guerra de Iguape, mas hoje eu vou falar de um contexto geral, ainda não vou falar dele especificamente. Senta o like e se inscreve no canal para ajudar a gente a seguir esse trabalho, beleza? Tamo junto, galera, é nóis e bons estudos, hein?